Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FLF Cast. Eu me chamo Jordana Mello, sou acadêmica de enfermagem do 7º período e hoje iremos tratar sobre um assunto muito interessante. Iremos discutir um pouco sobre os desafios e as potências da maternagem no contexto universitário. E para isso, convidamos duas pessoas bem especiais. Maiara Oliveira, acadêmica de Direito, assistente social e perita social do Tribunal de Justiça do Ceará. E vou convidá-la nesse momento para se apresentar um pouco melhor. Jornada, é um prazer estar aqui com vocês. Já foi colocado a questão do profissional, né? Apesar de já ter feito diversas outras coisas, mas é o que eu estou fazendo hoje. Além de também estar no escritório de advocacia, Salles Martins. Hoje eu faço parte da análise social nesse escritório. E sou mãe, né? Sou mãe da Ava, de 1 ano e 10 meses, sou mãe do Heitor, de 17 anos, sou mãe do Álvaro, de 15. Sou acadêmica, então vou falar para vocês um pouco mais sobre esse contexto, né? Como que eu driblo toda essa situação. E sou mãe da Sofia de coração. Muito bem. Também temos como convidada a professora Doriane, psicóloga e especialista em saúde mental, além de coordenadora do Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Acessibilidade e Inclusão daqui da Faculdade Luciano Feijão. É uma alegria estar aqui, obrigada pelo convite, Jordana. O curso de enfermagem também está de parabéns por abordar um tema tão importante como você muito bem colocou. Eu sou psicóloga, né? Sou egressa aqui da Faculdade Luciano Feijão. Hoje estou como coordenadora do Núcleo de Apoio Psicopedagógico. Sou mãe também de 4 e esse processo, né? Ele é um processo coletivo, né? Para se tratar, para se trabalhar os processos sociais, jurídicos, emocionais, psicológicos. E nós estamos aqui para somar, para também aprender muito com vocês. Para iniciar nosso bate-papo, eu queria perguntar para você, Maiara, como foi para você conciliar a faculdade com essas responsabilidades tão importantes que cada um tem, né, no processo de maternagem? Como foi para você vivenciar tudo isso dentro desse contexto, né, universitário? Pronto. Tem até um termo... deve ter alguma explicação, viu, psicológica, Dori, mas tem um termo que você conseguir conciliar, né, tudo isso, algumas pessoas vão te chamar de guerreira. Nossa, gente, não tô aqui para ser a Xena. Eu acho que ninguém escolhe ser Xena, guerreira. Na verdade, a gente gostaria que as coisas fossem muito mais fáceis, fossem muito mais tranquilas. Mas são escolhas que você faz e que é necessário você passar por esse caminho. E aí, para mim, o estudo, na verdade, ele veio depois. Geralmente, você tem uma linha, né? Você tem uma linha aqui. Você nasce, cresce, estuda, se forma, casa, aí você vai ter filhos. Eu não, eu engravidei com 17 anos, o meu primeiro filho. Então, eu estava no 3º ano. Mesmo depois de engravidar, aí eu fui fazer um curso, porque eu sou técnica em saúde bucal também. Então, fiz um curso técnico em saúde bucal em outra cidade. Levava o Heitor para Caraú, na época eu morava em Marco. Logo em seguida, o Heitor com 10 meses, engravido do Álvaro. Então, assim, vou dizer que foi fácil? Não, não foi fácil. Mesmo com toda a rede de apoio, né, é uma coisa que eu vejo que você saber lidar com essas situações, as pessoas, digamos que elas idealizam muito, mas que no momento é você por você. Então, assim, foi um processo que não foi fácil. Com a Ava também não foi diferente, mesmo já tendo filhos de 14, 15 anos, quando ela veio, também não foi diferente. Então, assim, é um processo, de fato, que é difícil, não é fácil. Né? E que requer, inclusive, um olhar diferenciado para que as pessoas que estejam passando por esse processo, e que não é algo só meu, elas sejam acolhidas, né? Elas sejam, de fato, reconhecidas naquela situação. Entendi. Nessa questão que você falou, existem muitas dificuldades, né, que você enfrentou e tal. Você precisou ou utilizou alguma estratégia específica para conseguir lidar, né, com esses dois mundos, de ser mãe e também de ser acadêmica? O que você pode trazer para nós como realidade que você vivenciou? Que eu vivenciei. Jordana,
Na época de Heitor e Álvaro foi... Eu nem consigo explicar, porque eu era muito jovem, então eu acho que você vai fazendo as coisas... Você só vai. Sim. Você vai indo, né? Porque se você parar um pouco para pensar, ou então se você tem raciocínio, você acaba... Não vou fazer isso, eu posso estar ficando maluca. Já no caso da Ava, eu até com 23 dias, inclusive, fiz um curso de facilitadores na Justiça Restaurativa. A Doriane também fazia esse curso aqui na faculdade. E com 23 dias pós-operada de cesariana da Ava, eu voltei. Aí, vamos lá. Mas por que eu voltei? Primeira, a vontade grande demais. Eu estava desesperada, gente. Resguardo é você ficar sozinha com o mundo. Principalmente agora, depois da pandemia, né? Então, assim, eu já estava desesperada de ficar ali, porque eu sou muito ativa, eu quero fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Mas só a vontade não foi o bastante. Porque eu via que, além daquela mulher que queria muito, e aí vem aquele sentimento de culpa, você se sente culpada por estar deixando a tua filha ali, muito pequenininha, muito indefesa, que só mamava e que precisa de você. Em um outro contexto também, você também está frágil, né, Dori? Sim, você tira leite de pedra, porque você está frágil e você precisa ser forte. Então, já nesse segundo da Ava, nesse segundo momento, eu parei a faculdade. Eu parei um semestre todo. Ela nasceu dia 30 de julho, as aulas começaram em agosto, e eu não consegui. Me senti culpada, porque é algo que eu gostaria de ter conseguido, mas não foi possível. Então, assim, quando você fala de manobras, o que é que eu fiz? Eu acho que foram duas situações, né? Em uma eu consegui, na outra eu não consegui. E aí, independe de contexto, eu acho que cada pessoa, eu acho que ela não deve se culpar e ver, será que você consegue? Se sim ou não. E aí, o que você faz conforme as suas possibilidades, o que você tem. Né? Nesse sentido, eu queria fazer uma pergunta agora para a professora Doriane. O que a gente tem atualmente, né, dentro da faculdade que possa ser de apoio para essas mães, para essas pessoas que gestam, né, nesse sentido de acolher nesse período e fazer com que elas se sintam parte, né, mesmo que passando por essa fase, essa etapa de maternagem, se sintam incluídas e acolhidas pela faculdade, né? Pronto. Esse ponto ele é fundamental, né, essa questão que você aborda sobre as questões psicológicas, né, a questão do acolhimento. Por quê? Porque esse momento, como a Mayara muito bem colocou, é um momento muito delicado, né, é um momento onde nós estamos mais sensíveis, né, estamos muitas vezes se sentindo culpados e tentando também, assim como a Mayara colocou, driblar, né, como é que eu vou acompanhar o meu processo acadêmico, como é que eu vou maternar, como é que isso vai ser. Então, nós que fazemos a Faculdade Luciano Feijão, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico, ele trabalha diretamente, né, com as coordenações e com esse processo também de captar quem são essas alunas, né, quem são também os nossos colaboradores, as nossas colaboradoras, porque é importante também colocarmos aqui que o nosso serviço, né, o nosso serviço de apoio, ele abrange, né, todas as colaboradoras, alunas, professoras, enfim. Por quê? Porque a gente entende que cada processo, né, cada gestação, cada contexto, ele é diferente, cada sujeito é um universo. E isso a gente precisa considerar. E nesse processo, né, o atendimento psicológico individualizado, ele se faz presente, uma vez que a gente, ao mapear essa mulher, né, essa mãe, a gente consegue, de alguma forma, identificar quais são as reais necessidades dela, né, qual é o período em que ela está, se ela precisa sair, né, um pouco, se ela está conseguindo conciliar as questões pedagógicas, né, as flexibilidades ou não, e se ela precisar que isso aconteça, que a gente possa fazer uma comunicação, não só uma comunicação efetiva, mas uma comunicação afetiva.
Entendi. É muito interessante ter esse relato, né? Porque podem ser que muitas pessoas estejam passando por esse momento, né? E não tenham tanto conhecimento sobre como que a faculdade pode acolher, pode ajudar nesse sentido, né? Então é muito importante esse relato que você traz e a gente quer realmente que esse ambiente seja de informações também, né? Além de uma discussão para a gente gerar algumas reflexões bem importantes para, quem sabe, mudanças, né? Mais mudanças. Também informações que sejam relevantes nesse sentido, né? Maiara, você falou que em certo momento você precisou, sentiu a necessidade de sair, né, de se afastar um pouco para lidar melhor com essa questão da maternagem, mas atualmente você é acadêmica de Direito aqui, né? Sou acadêmica de Direito. E aí eu queria que você relatasse um pouco sobre como que você vivenciou e conseguiu lidar melhor nesse retorno, né? Porque você não deixou de ser mãe, de passar, né, e viver a maternagem. Sim. Ainda é um processo, né, que se vivencia até hoje, mas que você consegue relatar agora, estando de volta na universidade, nesse meio acadêmico. Consigo. Assim, eu sou privilegiada, né? Se eu for fazer uma comparação com outras conjunturas, né, com a realidade de outras mulheres. Então, assim, eu sou privilegiada de hoje o meu companheiro dizer assim, vai à faculdade, estuda e eu fico aqui com a bebê. Claro que isso não é a realidade da maioria das mulheres, né? Então, assim, nesse sentido, eu tenho um apoio para poder sair de casa, vir para a faculdade, ficar tranquila e estudar. Então, assim, para mim, hoje, isso é tranquilo, né? Com relação a essa questão de driblar. Mas em todo um contexto, porque a maternagem, a gente tem que constantemente... e o que é maternar? Maternar, para além da palavra, né, é um cuidado especial, onde na maioria das vezes você deixa o seu eu em prol do filho. Pelo menos é esse um entendimento que eu tenho para maternar. Então vamos lá, primeiro, num cenário ideal, a Maiara ela vem para a faculdade porque tem o Jair que fica com a Ava, não é? Mas num cenário atípico, vamos lá, a Ava está doente. Aconteceu algo com a Ava. Enfim, em qualquer contexto, né? É natural, e eu acho que isso está arraigado na sociedade. Não existe quem vai ficar com a Ava? Automaticamente, quem é que fica, Dori? A mãe. E mesmo no meu contexto, que é das melhores das hipóteses, né? Então, assim, muitas vezes a gente enfrenta o desafio, por exemplo... Não é? Ela está doente, como é que eu faço? Será que eu consigo sair e deixar ela sem os meus cuidados? Será que isso é possível? Então, assim, você vive numa balança de peso e contrapeso, né? Falando por minha realidade hoje. Quando tem essa necessidade que você falou, né? Porque são episódios que a gente não planeja, mas que porventura podem vir a acontecer. Nesses episódios, como você percebe a ação de professores, né, que é quem os alunos têm um contato mais próximo, em relação a estar abertos a diálogos, sensíveis também nessa temática, ou então até de adaptar mesmo um meio de acolhimento melhor frente a essa necessidade que você teve nesse processo, né? O que você acha dessa resposta? Pronto. Eu sou muito fã da maneira e da abordagem acadêmica aqui na Faculdade Luciano Feijão. Não só com problemas relacionados à AVA, que eu não pude estar na faculdade, também tiveram outros problemas, como o infarto do meu pai. Então, a conversa era franca, o entendimento sempre foi percebido, sabe, por parte dos profissionais. Já aconteceu de eu não conseguir fazer uma prova e ter perdido, por exemplo, problemas adversos mesmo, como, por exemplo, o infarto do meu pai, que eu fiquei muito tempo com ele no hospital, era manhã, tarde e noite, e aí eu também tive que deixar a Ava de lado, a Ava com 6 meses, passando por processo de dentição, enfim. Eu vi uma acolhida muito grande aqui por parte dos professores. E tinha uma coisa que a gente vinha discutindo antes, e eu não sei se chega a fugir do tema, mas que vem a agregar essa questão. Vou voltar no meu período puerperal, quando eu voltei para a faculdade, né? E aí a gente vale levantar até para que a gente possa melhorar, porque, como você disse, existe um processo de modificação
E às vezes a instituição ela não consegue ver, né? Nós temos dois lados, dois polos, o polo passivo e ativo, e a gente precisa entender, e até para momentos como esse, para que ver como que pode ser melhorado. É fato esse apoio psicológico aqui na faculdade, o entendimento dos professores, mas tudo que é bom pode ser melhorado, né? E aí a gente vinha discutindo antes sobre assistente social, ele é muito projeto, né? Programas, projeto, inclusão social, enfim. E aí eu vinha pensando, dirigindo o carro, porque realmente a cabeça não para. E já cheguei aqui, já conversei com a Dori e já vem mais informações. Eu acho que tem como a gente melhorar, sim, porque tudo que é bom tem como ficar melhor. Na minha época, o processo de quando você estava pós-gestação, ele era muito autodidata, né? A Klebe é maravilhosa, amo a Klebe. E aí ela falou como que funcionava, você ficava em casa, as aulas eram online, então não tinha necessidade de você estar vindo para a faculdade, tendo o entendimento que você estava passando por um processo, um período diferenciado, né, da maternagem, puerperal, bebê. E aí ela falou que seria online. Eu não consegui. E aí a gente discutindo, né, Doriane? A gente discutindo e a gente até levantamos a possibilidade de, quem sabe, se não, nós temos assistente social e psicólogos aqui na instituição. Existe um mapeamento que é feito, né, sobre essas mães gestantes, sobre as, inclusive, funcionárias gestantes, para que pudesse ter uma ponte, uma mediação, um acompanhamento, não dos professores, mas se tiver tendo alguma dificuldade, como que a gente faz esse encaminhamento, como que a gente pode fazer esse elo, para que as coisas elas possam se tornar mais fáceis, né, tendo em vista um momento tão delicado. Né? E eu acho que isso seria assim, um ponto que a gente poderia estar levantando aqui na faculdade. Essa reflexão que você trouxe foi uma realidade antiga e também uma realidade atual que você propõe, né? Eu penso que esse relato dos professores promover um ambiente acolhedor é muito fruto de discussões do grupo de colegiado daqui da faculdade também, né? Eu queria perguntar para você, professora, como que vocês discutem, se vocês discutem a temática, né? E como é repassado para essas pessoas que estão com contato mais direto com os estudantes, né, no caso, os professores. E o que relacionado à fala da Maiara, se relaciona com isso? Sim. É importante a fala da Maiara porque ela é muito potente, porque ela é vivencial, né? No meu tempo, na minha época, no meu momento, aconteceu dessa forma, dessa maneira. E também você foi muito feliz quando você diz o que é bom e pode ser muito bem melhorado, né? Então, a partir dessa perspectiva, nós temos sim pensado dentro do colegiado, dentro de ações, eu costumo dizer, nos bastidores, né, de sala de aula, nos bastidores das coordenações, a gente tem pensado ações que inclusive é atravessado pela saúde mental dessa mulher, né? Esse processo de maternar, esses processos delicados, que também são processos relacionais, né? Como é que eu me relaciono com o conteúdo, como é que essas adaptações pedagógicas elas podem acontecer à medida em que eu consigo ou não consigo, quantas disciplinas eu estou fazendo. Então, tudo isso é pensado dentro de um colegiado, muitas vezes que a gente precisa sensibilizar, né? Doriane, mas como é que isso acontece? Será que essa aluna ela vai sair para o mercado de trabalho sem compreender determinados conteúdos, né? E aí entra essa questão sensível, né, da nossa gestão, que eu considero uma gestão sensível nessas relações, né, que vem acatando, que vem também culminando com essas ações junto com a gente. E o que é que a gente pensa, né? Quais são os nossos projetos para além desses grupos de apoio que a gente já consegue de alguma forma junto, né? Eu sempre procuro falar trazer uma fala que é da Silvelane, que eu gosto muito, que é não somos senão em grupos, né? Eu gosto muito dessa fala porque ela dá justamente essa percepção ou essa perspectiva da gente fazer a muitas mãos. Eu não consigo, como psicóloga, né, como mãe também, fazer sozinho. Então, eu trouxe até aqui para a gente poder pensar juntos, né, a respeito das nossas perspectivas, né? O atendimento psicológico individualizado, ele já é uma realidade. Essa flexibilização
das provas, né, um prazo estendido para a entrega de trabalho, isso já é uma realidade, né, o que distancia um pouco da realidade anterior, porque a gente vai também pensando dentro dessas políticas e direitos dessas pessoas, dessas mulheres, esses processos, né, para garantir também que ela tenha não só esse atendimento, esse acompanhamento, mas uma comunicação afetiva nesse sentido de tenha esse processo, esse seu momento e volte que a faculdade ela vai pensar um calendário acadêmico sensível, um calendário acadêmico adequado para a sua necessidade, enfim. Então, assim, o que a gente tem pensado? Em grupos de apoio, de acolhimento, né? Esse espaço, por exemplo, a Faculdade Luciano Feijão, ela tem um projeto arquitetônico muito importante, muito bacana, onde a acessibilidade, né, para as pessoas, para as mulheres gestantes e outras necessidades, a gente tem rampas, a gente tem os elevadores, mas, sobretudo, a gente pensa no processo de também quebrar barreiras atitudinais, né? Ou seja, qual a minha postura frente a essa necessidade, né? Então, assim, nesse momento, a capacitação dos docentes nesse sentido, da sensibilização, as novas tecnologias, né? Estrutura física e comunicacional, né? Como é que a gente faz esse processo? Então, essa flexibilidade, esse calendário acadêmico adaptado, já é uma realidade para a gente. A gente sabe que uma das maiores realidades é realmente o afastamento, né, daquela pessoa que está passando por esse processo de maternagem, se afastar da faculdade mesmo. Mas antes disso tem questão de faltas, né, e porventura atrasos de atividades que você mesmo relatou, né, e eu queria saber em relação a isso. Questão de faltas, a gente tem como meta institucional uma quantidade mínima para reprovação e aprovação, né? Mas em casos específicos de pessoas que estão nesse processo de maternagem, como que pode ser visto dessa forma pela universidade? Pronto, ótimo. Nós temos um regime especial, né? O termo que a gente utiliza. O que é o regime especial? É esse momento em que há nesse percentual uma troca, né? Ao invés de 75% de presença e 25% de uma possível ausência, né, ou faltas, a gente faz essa troca. E esse 75% ele não pode nem deve ser afastado desse processo acadêmico, ou seja, esse aluno, essa aluna que está nesse processo do maternar, né, enfim, ela precisa entrar em contato com esse conteúdo, de modo que a coordenação de cada curso, ela tenha essa comunicação de forma clara, de maneira clara, né, para que ela possa ter acesso a esses conteúdos e que não aconteça, né, nesse formato de autodidata, mas que os professores, com esse processo de sensibilização, estejam também a par. E, inclusive, quando você fala de faltas, o abono de falta, ele vem, né, nesse processo onde a aluna ela vai trazer, a colaboradora ela vai trazer o seu atestado, né? Essa comunicação. Sim. O mais importante que a gente pensa é o acolhimento, é entender qual é a realidade de cada um e qual é a necessidade, né? Então a gente faz, dentro desse processo, abre a pasta, né, dessa aluna, dessa colaboradora, para que a gente possa acompanhar. Mayara não voltou. A gente vai, entra em contato por e-mail, por WhatsApp, o que foi que aconteceu, como é que você está, né? Toda essa questão também culmina no nosso projeto que se chama FLF Convida, né? Que projeto é esse? É um projeto muito bacana, onde a gente tem dentro dessa perspectiva o Convida, né? De convidar você para fazer parte desse mundo acadêmico de maneira respeitosa, de maneira que você possa socializar, atravessado pelos processos de inclusão, né, que a gente estava falando há pouco. O que é inclusão? Incluir não é só excluir, não, né? Excluir, né? Não excluir, enfim. Um sujeito que é convidado a incluir, ele foi uma vez excluído pela sociedade. Então, a nossa premissa é o respeito. A nossa premissa é o cuidado.
E aí a gente precisa não só sensibilizar a comunidade acadêmica, né? Mas muitas vezes a gente precisa entrar em contato com a família. Maera está falando que tem uma rede de apoio, né? Que é o esposo, enfim, tem os filhos que eu sei que também ajudam nesse processo, né? São com a maravilhosos. E aí a gente muitas vezes precisa chamar essa família para ser o quê? Para participar desse processo como corresponsáveis por esse movimento, né? Então esse convite do FLF Convida, ela vai também nessa perspectiva. Nessa questão de rede de apoio que você falou, a gente entende que é muito importante para que tenha principalmente um retorno, né? Uma rede de apoio estruturada. Maiara, eu queria que você falasse um pouco referente à sua visão como assistente social frente a rede de apoio que muitas pessoas não têm, né? Ou têm de forma limitada. O que você acha que isso pode implicar dentro desse retorno ou saída total da faculdade, né? Eu ia tocar no assunto que a Doriane estava comentando a respeito de todo um programa, né, que vem estruturado com psicólogos, professores, toda essa rede que executiva, eu posso ser assim dizer, né, da FLF. Mas bem importante também salientar que realmente nós temos estruturas, nós temos aqui, apesar do prédio, ele tem um elevador, para além do que essa capacitação, a gente precisa envolver toda a sociedade. Então, nesse sentido, né, a gente vê que existe uma preocupação em envolver a família, uma preocupação em os professores também estarem conscientes, funcionários, psicólogos, assistentes sociais, mas não menos importante a gente também ter a conscientização da sociedade acadêmica, e quando eu falo isso, eu falo principalmente dos alunos, que é quem nós mais temos, né? A conscientização de aquela mulher que está gestante, a gente tem um elevador que ele pode ser utilizado por todo mundo, sem nenhuma discriminação, mas que quando eu estiver com uma mulher gestante, ela seja prioridade. Isso não só para a gestante, mas também para a pessoa com deficiência, para o idoso. E aí a gente acolhe outras políticas públicas. Também a questão da conscientização no sentido de o que é que a gente pode trabalhar com essas salas de aula, com esses discentes, quando eu tenho na sala uma pessoa que está gestante e que logo, logo ela vai dar à luz? Como que a gente pode trabalhar? Quais as oficinas que a gente pode estar fazendo de maneira macro e de maneira micro aqui dentro da instituição, para que venha conscientizar, para que esses alunos eles também sejam aquela rede de apoio que aquela aluna ela vai precisar. Então, eu acho que se a gente pensa dessa forma o social, incluindo todos os atores, a gente com certeza vai ter o melhor êxito nesse cenário, nesse sentido. Você falou muito sobre questão estrutural daqui, que você vê como um potencial benéfico, né, em relação a esse processo. Mas olhando para a sua trajetória, né, o momento que você vivenciou, tem algo que você mudaria naquele momento que você acha que seria mais acolhedor para as mães, seria mais inclusivo, né, que você percebe que hoje se tem, ou então para melhorar, o que você percebe nesse sentido? Eu acho que primeiro você precisa viver para que depois você possa dar opções de melhoria. E quando eu falei com relação a algumas modificações, né, acrescentar algumas coisas relacionadas a um projeto que já existe aqui na faculdade, é justamente porque é algo que foi identificado uma dificuldade minha, como, por exemplo, essa rede, esse apoio de coisas simples, como marcar, né, uma reunião com um professor, ver a disponibilidade do professor, não deixar muito para a aluna que já está em um momento eu não vou usar a palavra desfavorável, porque a maternagem é uma coisa muito linda, pelo menos para mim, né? Falo por mim. Mas de um elo. Uma mediação. Né? Então, assim, os pontos que eu acho que eu poderia dizer que na época não foram ditos e que agora eu estou tendo a oportunidade de dizer, e inclusive já teve um caminhar, um amadurecimento, seria essa questão de termos pessoas hábeis para que possam fazer essa mediação, para que a gente tenha um controle, para que não exista mais uma evasão dessas alunas nessa situação.
alguém, de fato, para que possa mediar entre o aluno, seja o elo, entre o aluno e a universidade, para que torne as coisas mais fáceis, didáticas, melhores de serem vividas. Nesse sentido, dessa proposta, né, desse insight que ela teve referente a uma vivência. O que a senhora acha dessa proposta, ou então de incorporar, ou se já é incorporado dentro daqui da faculdade, que você pode nos explicar um pouco? Pronto. É interessante que essa comunicação, né, ela seja feita, ela seja realizada. E quando eu disse há pouco que a gente entender quais são as reais necessidades de cada um, para que a gente possa, inclusive, fazer essa mediação, né? O que a Maiara precisa naquele momento, naquela determinada disciplina, né? E o professor, e realmente é importante, muito importante essa questão de haver um ator também, né? Para além, por exemplo, quando a Maiara fala de esses outros atores, que a maioria, né, predominante são alunos, eles precisam também ter essa sensibilidade de ajudar, de colocar em um grupo, né? Você vai participar disso, eu coloquei seu nome aqui, esse acolher, né? O que é o acolher? Né? É a gente plantar para que a gente possa também colher esses bons frutos também da empatia, que não é fácil, que dá trabalho, mas vale a pena. Né? Então, essa sensibilização e essa mediação vai culminar justamente nesse calendário acadêmico novo, né? Um calendário acadêmico que precisa se adequar às necessidades daquela aluna, à necessidade daquele colaborador, que tenha esses autores como rede de apoio também, como corresponsáveis por esse processo. Então, sim, convidar o professor para ser corresponsável, convidar a coordenação e a aluna também. Vamos pensar em um dia e um horário para você fazer uma avaliação. Tá bom para você esse horário? Como é que tem alguém para ficar com seu filho? Conversa com o professor. Professor, exemplo, terça-feira, 15 horas, a aluna pode vir. O senhor pode? Não posso. Quarta-feira, só posso 19 horas. Aí a gente vai fazendo essa mediação. Entendendo que tudo isso precisa ser acordado e as agendas também precisam ser... como é que eu posso dizer, compostas por esses processos. E fazer uso também, né, Doriane, da questão... A gente hoje tem ferramentas com relação às redes, né, online, virtual. A gente está precisando... Prova oral, adaptada, né? A aluna está com dificuldade em tal matéria. Professor, seria possível a gente fazer uma videoconferência? Né? Até pelo próprio Teams, que é uma ferramenta que a gente usa bastante. Assim, estrutura nós temos, também temos uma boa força de vontade. A gente tem um projeto que eu estou vendo aqui, viu? E escutando, muito bom. Sim. E a gente tem tudo para, claro, vamos melhorar e vão aparecer outras demandas. E a gente vai tentar se adequar a essas novas demandas, porque a sociedade é isso, né? Sim. Essa multiplicidade e essa mudança constantemente. Dessa fala que a professora Doriane trouxe, eu até lembrei que em um período eu tive aula com uma turma extra e uma das alunas da sala, ela tinha um filho, né? E esse filho, ele tinha uns 2, 3 anos. Só que como ela não tinha essa questão de rede de apoio, como você mesmo disse, né? Nem todos são privilegiados de ter esse apoio tão forte na família, nos amigos, enfim. E aí ela foi acordada entre a coordenação, uma estratégia que eu achei muito interessante, não chegou a atrapalhar a aula, que eu acho que foi também muito empático da minha turma com ela. Ela trazia o filho para assistir a aula junto, né? Ela criou uma estratégia também de fazer com que ele participasse. Muito. Compartilho, né, Dori, desse sentimento. E eu acho que é uma estratégia que assim, beneficia ela por poder trazer, né? Mas que penso que nem todo ambiente, nem toda faculdade acolha de tal forma, né? Acolha dessa forma tão empática, com esse carinho, enfim. E você também participou, quer dizer, conseguiu participar um pouco com essa experiência? Sim, olha, agora você falando, gente, espera ainda que eu não contei a melhor parte da história, deixa eu contar. Tem várias fotos, inclusive nas redes sociais, o professor Bruno Marinho, penal. Então, a Ava
a Ava e o professor Bruno, tipo, a Ava nem andava, eu trazia ela para... Porque no primeiro semestre, como eu disse, né, eu tive essa dificuldade, então, mas no semestre logo em seguida, vinha com a Ava para a faculdade, todo mundo pegava a Ava, todo mundo tentava, assim, uma sala maravilhosa, inclusive, assim, amo vocês, paixão, ficaram no meu coração. E todo mundo pegava a Ava, alguns professores, ela não ia muito bem com a cara, não dava certo, mas todo mundo acolhia, cuidava, entendia, porque tem momentos estressantes que a criança não está no seu habitat natural, e aí é natural que venha um choro, que venha a estranhar, que venha a sentir sono, e aí chore. Mas assim, foi maravilhoso. Eu não tenho, de fato, o que falar. Eu estou assim, estou assistida, estou muito bem assistida. E se eu trouxesse ela hoje, como a Clébia é uma que fala, cadê? Nunca mais trouxe a Ava? Traz a Ava. E todo mundo, cadê a Ava? Porque você perde a identidade, né, Doriane? A gente até estava conversando, é a mãe da Ava. Aqui perguntaram, a Doriane, quem é? Mas quem é a Maiara? É a mãe da Ava. Ah, sei quem é. Porque acaba naturalmente, né? Sendo assim. Então, assim, e aí só corrobora o que a gente falou. O quão importante todos os atores estarem envolvidos nessa conscientização, que não é um processo fácil, que não vai ser fácil, mas que o peso pode ser menor, uma vez que compartilhar das cargas com esse olhar mais humano, com esse olhar mais empático e com ações também empáticas. Porque não adianta nada, eu te entendo, ai, que legal, e aí você não ser aquela formiguinha que faz a sua parte, né? É uma temática até que a gente já falou aqui, né? Da questão da sociedade, conseguir entender e também acolher esse processo, as pessoas que estão dentro vivenciando esse processo. E nesse sentido, o que as duas podem até comentar sobre, em questão de corresponsabilizar o Estado também referente a isso, né? Por exemplo, o que vocês acham se deveria ser incorporado alguma política ou portaria específica no meio educacional em referência às mães, a como ser esse acolhimento? Porque a gente sabe que é realidade diferente em diversos locais, diversos estados, cidades, enfim, e que seria necessário algo físico, estrutural, para orientar essa prática mais acolhedora, né? Eu vou falar do viés assim, social, sim, tá? Eu já tinha comentado em alguns momentos, em rodas de conversas, que nós temos muitos incentivos, inclusive eu acho poucos, para a quantidade, para o PIB que nós temos hoje no Brasil, né? E tem uma coisa que eu admiro muito nos outros países, principalmente os mais desenvolvidos, não deixando de lado o Brasil, que eu sou patriota, sou brasileira e eu não trocaria a minha nacionalidade por nada. Mas a gente ainda precisa, a gente tem muito ainda a evoluir. E eu tenho amigas, vou contar em uma em específico, que ela mora na Noruega, em Tromsø, na Noruega. E ela fala a respeito das vivências dela lá. Dori, você precisa ver. Ela é mãe, eu nem sei se é o certo você falar mãe solteira, porque eu acho que mãe não faz o filho sozinha, mas vamos usar esse termo, né, mãe solteira, eu não sei como dar uma outra denominação. Ela tem 2 filhas e lá na Noruega eles reconhecem isso, o Estado, como não tem o reconhecimento por parte da paternidade, logo o Estado ele entra com essa corresponsabilização. Então, a pensão que deveria e que não é dada pelo genitor, é dada pelo Estado. Olha que bacana, não é? Porque a maternagem ela não é só aquele período puerperal e quando o menino tem até 1 ano, 2 anos. Exato. Maternagem é pro resto da vida, amor. Doriane tem um filho aqui de 34 anos, eu tenho um de 17. Eu não vou continuar maternando? Claro que sim. Claro que sim. A vida de mãe, é Uber, é saber qual horário que o menino tem um jogo, o menino tem a crise, mas não sei o quê. Gente, são muitas questões. Mãe não é só dizer, nasce um filho e aí nascem diversas milhões de responsabilidades. De cozinheira, babá, médica, terapeuta. A gente vira médica. Amor, a gente sabe qual é o melhor medicamento, a gente dá, o médico pergunta, qual medicamento que você está dando? Amoxicilina, doutor, quantos ml? Tanto? Você está dando certo.
não estou fazendo apologia, pelo amor de Deus, não vão entender que eu estou diminuindo a questão da medicina e nem estou falando isso. Eu estou falando no contexto de maneira fática, o que de fato acontece. E aí a gente tem esse benefício, né? Só que tem um melhor. Ela não precisa voltar a trabalhar enquanto ela não se sentir segura de deixar as filhas. Então, para além dessas 2 filhas que ela tem jovem, que o Estado reconhece, como não tem a paternidade, que o genitor ele não paga a pensão, o Estado paga a pensão, ela também tem a possibilidade de ficar em casa cuidando da menor até 2 anos de idade. Como que o Ministério da Saúde a gente reconhece que a criança ela poderá... O leite materno ele é exclusivo até 6 meses, mas ele pode ser, né, dado até 2 anos de idade. Então, você reconhece que aquela criança ela ainda precisa daquele apoio, daquele vínculo com a mãe. Até 2 anos seria o essencial. E eu não reconheço que ela também precisa de um apoio financeiro. Como que... Inclusive, tem um projeto de lei tramitando, eu tinha até colocado aqui, né, a PL número 634 do ano de 2024, que em casos de divórcio, o cuidado, ele deverá ser levado em consideração na hora que for estabelecido o valor da pensão. E aí são avanços que a gente vem, né, e que a gente pode colocar com relação à sociedade que deveriam ser implementados. Quantas crianças? E aí, vamos lá. O pai ele não reconhece a paternidade, a mãe vai ter que se desdobrar sem rede de apoio para trabalhar, cuidar de menino, estudar. E aí? Eu acho que a gente deveria pensar em políticas públicas neste sentido. Políticas públicas como a que eu acabei de falar, né, esse projeto-lei que vem tramitando com o reconhecimento, porque o cuidado ele é integral. E é interessante, ele não é mensurável. A gente não pode agregar valor ao cuidado, né? Eu acho que seria algo que a gente poderia pontuar e disseminar, que vá para além da Faculdade Luciano Feijão, mas para a comunidade um todo, esses pensamentos, essas discussões que a gente vem trazendo aqui. Sim. Eu penso que não dá para romantizar, né, esse processo, né, mas não dá para romantizar esse processo do maternar nesse sentido. A gente precisa, sim, intencionar políticas públicas para que garantam, né, que essas mulheres elas tenham esse suporte, né, social, político, econômico, sim. Mas podemos florear esse cenário no sentido de que nós, mulheres, podemos, sim, né, tensionar esses serviços, mas, sobretudo, pensarmos juntas, refletirmos juntas sobre esse contexto que seja mais favorável para a gente, para nós, mulheres, dentro desses espaços, né, dentro desses entraves sociais também. Como é que eu posso me fortalecer, né? Como é que eu posso me constituir como pessoa, como sujeito em sociedade, conhecendo os meus direitos, reconhecendo e fortalecendo outras mulheres. Eu acredito também que o nosso papel institucional, nós que fazemos a Faculdade Luciano Feijão, homens, mulheres, enfim, e podemos sim, né, criarmos políticas inclusivas, que inclusive também é o nosso carro-chefe, é o nosso pano de fundo, falar sobre isso, e pensar dentro dessas propostas essa sensibilização do micro para o macro, né? Sim, muito importante. Ainda nesse contexto, né, que você mesmo falou, Maiara, se você pudesse propor uma proposta de política, qual você colocaria em questão de estratégias? O que você acha que seria necessário? Para além dessa que você falou, que acha muito interessante, que já está em trâmite, né? Qual tipo de estratégia que a gente poderia trabalhar neste sentido? De acolher... Hoje a gente tem, e aí vamos falar de... Eu vou entender essa pergunta como questão de projetos, tá? Projetos sociais, que podem ser discutidos a nível Câmara, mas que a gente possa levar para a Assembleia, Congresso, enfim. A gente tem uma ferramenta na assistência social que a gente chama de cadastro único, que inclusive ele é
continuamente alimentado com informações. Então, assim, é uma ferramenta que a gente poderia levar em consideração, porque lá eu tenho um cadastramento, na maioria das vezes são mães solo, e aí a gente consegue mensurar, porque eu vou ter quantidade, não adianta nada eu pensar em um projeto no mundo das ideias, né, no show da aluna, e não trazer de maneira concreta. Sim. Então, a gente tem como mensurar, e aí eu estou falando com relação, como eu disse, né, a questões mais municipais, estaduais, e por que não, né, da própria União. A gente tem um cadastro único, a gente tem como mensurar, e existe sim a possibilidade, assim como eu tenho, por exemplo, o programa... Não sei se hoje eu não trabalho diretamente na assistência, né? Eu estou no campo sócio-jurídico. A gente tinha um programa Bolsa Família. A gente também tem a possibilidade de mensurar para aquelas mães quantos filhos ela tem e o que é que a gente pode estar fazendo para ajudar de maneira financeira. Uhum. E vamos lá, vamos pensar como sociedade quão reflexo seria positivo uma mãe ela poder ficar com o filho. A longo prazo, como que seriam os cidadãos que teriam uma base fortalecida, com um vínculo materno, vamos dizer até 2 anos mesmo, né, Noriane? Sim. Como que seria a base desse indivíduo que fica com a mãe até 2 anos, a mãe tendo a oportunidade, a possibilidade de cuidar dos filhos, não é? Tendo todo esse apoio, depois a gente tem uma rede que possa acolher essa criança, e a gente hoje tem creches, inclusive, graças a Deus, melhorou muito, mas eu vejo que ainda há uma necessidade, porque a gente tem uma alta taxa de natalidade, então a creche para Barra, a taxa de natalidade que nós temos, ela ainda está desproporcional, e assim a gente consegue, nesse momento, de maneira prática, de maneira contundente, apoiar essa mãe na maternagem. Seja ela que esteja ainda com companheiro, seja ela que esteja como eu posso dizer, né, a carreira solo. Eu penso em políticas assim, né? Com relação à faculdade, eu já dei a minha contribuição, né, como acadêmica, o que eu penso. Então, assim, foi muito bem discutido, então foi maravilhoso. Inclusive, se precisarem de mim, tá, Dori? Eu estarei... Muito obrigada. Estarei à disposição, se puder. Procurarei. Né, inclusive, conscientizar os alunos a respeito da importância, a respeito desse olhar mais sensível, a respeito dessa empatia, para que a gente possamos juntos construir algo melhor, né? Não só para essa classe, que eu estou falando por mães, mas também para todos os outros indivíduos. É muito importante esse seu relato, né, e essa sua visão de forma sistêmica, né, não apenas para um grupo específico de estudantes, né, mas também para um todo. Para a gente finalizar esse bloco, eu queria que a professora falasse um pouco, para além do FLF Convida, que foi uma temática que você nos apresentou aqui, quais outras propostas que a faculdade tem discutido, né, em questão de avanços para esse apoio às mães, para essa acessibilidade, né, esse acolhimento que elas têm? Nós já fizemos uma solicitação e isso também faz parte, né, dessa comunicação interna. O termômetro são os nossos alunos, professores, né, enfim. Uma comunicação com a gestão da faculdade, que acolheu muito bem uma solicitação de uma sala, né, e essa sala é um espaço, né, que seja adequado para amamentação, fraldário, e um espaço também para essa mãe se sentir segura em determinados momentos em que ela não esteja se sentindo bem, por exemplo, em que porventura, né, viesse a chorar, eu vou para esse lugarzinho para acalmar. Então, nós já temos esse projeto, nós já levamos para a faculdade, para a gestão, e a gestão acolheu, e nós já estamos nesse processo e vai dar certo. Outra questão que nós já estamos, né, finalizando, pensando já em culminar já em uma ação bem maior, que são as práticas exitosas dessas mães, né? De antemão já lhe convido, né, Mayara, para fazer parte desse momento. Como é que isso vai acontecer, né? Que práticas são essas? É justamente a gente abrir a voz, né, a vez e a voz, para essas mulheres falarem
para essas mulheres se reportarem aos seus direitos, né, aqui dentro da faculdade, nesses vários espaços. Nós falamos de muitas temáticas, né, por isso que eu abri a minha fala parabenizando vocês, a Faculdade Luciano Feijão, né, por essa oportunidade de fala, né, a fala da Maiara, a sua fala sensível, enfim, para que a gente possa também, através da nossa linguagem, né, porque a linguagem ela precisa circular, eu só vou me fazer entender se a linguagem ela circular nesses pequenos e grandes espaços. Então, quando eu falo em termômetro, é justamente nesse sentido, que a gente possa, a partir da demanda, né, daquela sala de aula, daquela turma, daquela cultura específica, a gente possa criar novas culturas internas e institucionais. Tá certo. Em meio a essas muitas reflexões que nós tivemos, propostas também, né, ideias inovadoras e também relatos, a gente chega ao final desse episódio. Eu quero agradecer profundamente a participação de vocês duas, tá? Foi um prazer contar com a experiência de vocês, com as falas. Eu penso que foi um momento muito importante para todos nós que estamos aqui ouvindo, e que esses relatos possam ser frutos, né, de realmente mudanças, tanto institucionais como para fora também, como a gente falou mesmo, de uma mudança da sociedade, que possam acolher melhor, né? Agradecer também aos nossos ouvintes, que esta conversa inspire também mudanças em vocês, e até o próximo FLF Cast.